Nós vamos ler a palavra em Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 ao 43, assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pai, fala agora ao nosso coração. Pai, nós não merecemos nada de Ti. Ó Deus, se Tu nos fores tratar como os nossos pecados merecem, nós estamos perdidos, Senhor. Mas hoje, nessa noite, clamamos que sejas propício a nós, pecadores. Porque Tu mandaste Cristo, Deus, ó Pai, para pagar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E nessa noite, grande Deus, nós clamamos a intervenção do Senhor em nossa vida. Ó Deus, ó Pai, vem trazer vitórias sobre o pecado para o Teu povo nessa noite. Vem trazer renovo no primeiro amor, meu Deus. Vem trazer um novo momento na Tua presença. Ó Deus, restaura-nos, renova o nosso amor por Ti. Enche-nos do Teu Espírito Santo e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Meu querido professor reverendo Canelhas, que está na glória, foi pastor nesta igreja na década de 80, era também compositor. E ele compôs uma música muito impactante que diz assim: há dias em que lhe parece que a angústia cresce no seu coração. O seu louvor se emudece e logo acontece alguma ingratidão. Até mesmo desaparece a ânsia pela prece e o tempo de oração. Há dias que são dias maus na vida de um cristão. Nós, amados irmãos, temos dias gloriosos na nossa vida cristã. Dias em que nós oramos, jejuamos, evangelizamos, pregamos, adoramos a Deus com todo o nosso coração. Mas no decorrer da caminhada cristã, há dias nos quais tropeçamos. Há dias nos quais nossa alma gela. Há dias nos quais nós não temos toda essa disposição para louvar a Deus como tínhamos antes. Há dias nos quais nós não oramos com tanta intensidade como orávamos antes. Há dias nos quais tropeçamos e falhamos porque não estamos investindo no nosso relacionamento com o Senhor. O que fazer em dias como esses, amados irmãos e irmãs? Nós devemos nos voltar para o nosso Deus, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós e nos dê a bênção de experimentarmos em nossa vida verdadeira restauração espiritual. Porque Jesus Cristo veio ao mundo e deu a vida na cruz para nos salvar, para nos reconciliar com Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, se você entrou aqui nesta noite, talvez o seu coração não está fervendo de amor por Jesus. Talvez você tenha tropeçado nos seus pecados. Talvez você tenha visto a sua alma gelar. Talvez você já não tenha orado como orava antes. Talvez você não tenha adorado a Deus como adorava antes. Talvez você tenha olhado mais para os problemas e para as circunstâncias do que para Deus. Nessa noite, entenda que Cristo te amou e deu a vida na cruz por você.
E Ele não quer ocupar o segundo plano na sua vida. Ele quer ser o primeiro lugar na sua vida. E Ele não vai deixar você do jeito que você está, mas Ele vai transformar você. E esse texto que nós lemos desta noite é uma prova do que vos falo. Porque aqui Jesus está indo para Jerusalém para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. E Ele passa na cidade de Jericó para salvar Zaqueu, mas também curar um homem cego que era filho de Timeu, chamado de Bartimeu, que significa filho de Timeu. Esse homem ficava sentado na entrada de Jericó. Ele era um mendigo, um pedinte, um homem que esperava esmolas. E ele estava ali no seu dia a dia, na normalidade, esperando que alguém passasse e tivesse misericórdia dele. E ele ouve, então, a marcha de uma grande multidão que vem conversando, que vem falando, e ele não enxerga, mas ouve muito bem. E ele ouve aquele burburinho, aquela conversa, aquele barulho, aquela marcha, e ele pergunta para os primeiros que chegam na frente: ei, o que está acontecendo aí? E eles falaram para ele: está passando aqui Jesus o Nazareno. Para eles, Jesus é um profeta humano. E aí ele começa a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas aí a multidão repreende e fala: cala a boca, cego. Você acha que Jesus, o grande profeta, vai ter tempo para um miserável como você? Mas ele não está nem aí, irmãos e irmãs. A Bíblia diz que quando mandaram ele calar a boca, ele começou a gritar. A palavra usada era para grasnar, como um pato grita alto, ou um animal urra. Ele começou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez um escândalo, literalmente. Jesus deixou que isso acontecesse. Então Jesus, depois de todo aquele escândalo, falou: traz o cego aqui. E Jesus olha para ele e fala assim: o que você quer, meu filho? Ele: Senhor, um dia eu já enxerguei. E o Senhor tem todo o poder para fazer com que eu enxergue de novo. E Jesus olha para ele: hoje você vai voltar a enxergar. Recupera a tua vista. Mas mais do que ser curado, hoje eu te salvo. Eu perdoo os teus pecados. A tua fé te salvou. Imagine comigo se você estivesse ali no meio daquela multidão e visse Jesus abrindo os olhos daquele cego e dando a ele a bênção da salvação. Até você que é presbiteriano tradicional ia fazer assim: aleluia! Você ia ficar maravilhado. E a Bíblia diz, irmãos, que a multidão vendo aquilo dava glórias a Deus. E todo mundo saia glorificando e dando louvores a Deus. O homem foi o primeiro a glorificar a Deus e toda a multidão louvou a Deus com ele. Esse texto maravilhoso que nos mostra Jesus restaurando a vida de Bartimeu nos ensina como experimentar restauração. Como nós podemos experimentar restauração na nossa vida, olhando para esse exemplo, essa ilustração, na qual Jesus restaura a vida de Bartimeu. Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz: como experimentar a restauração? Clame. Primeira coisa que eu e você devemos fazer, se nós queremos experimentar a restauração em nossa vida, é clamar. Mas só pode clamar aquele que reconhece quem Jesus é. Porque quando vem a multidão marchando, caminhando, o cego pergunta: o que está acontecendo aqui? A multidão diz: está passando Jesus o Nazareno. Para o povo judeu, Jesus era meramente um profeta humano. João fala sobre isso no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A multidão estava cercando Jesus, mas não conseguia entender quem ele era e não cria que ele era o Salvador. Para eles, Jesus era somente o Nazareno, um profeta humano. Mas aquele homem, quando sabe quem Jesus é e reconhece quem Jesus é, ele começa a clamar, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem reconhece que Jesus é o filho de Davi.
E se você não sabe, 1000 anos antes de Jesus nascer, lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, Deus fez uma promessa a Davi, que mandaria na família de Davi um rei, cujo reino seria eterno. O reino dele não teria fim. E Deus diz assim: e eu lhe serei por pai, e ele será o meu filho. O cego está reconhecendo, o cego miserável, que pede esmola na beira do caminho, está reconhecendo que os religiosos, os doutores da lei, os fariseus, os intelectuais não foram capazes de responder. Porque Deus abriu o coração do cego. Ele reconheceu que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o rei dos reis, que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o Salvador do mundo. E por isso ele clamou: filho de Davi. E aí ele reconhece a sua necessidade. Ele diz: tem compaixão de mim. Ele reconhece que Jesus é o Salvador e ele reconhece que ele precisa do perdão, da misericórdia, da compaixão do Senhor Jesus. Então, quando ele reconhece quem Jesus é, quando ele reconhece o que ele precisa, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você, meu querido amigo e irmão, está aqui nessa noite e precisa de restauração para a sua vida, você precisa clamar ao Senhor Jesus. Mas para clamar ao Senhor Jesus, você precisa reconhecer que Ele é o Filho de Davi, que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o seu único Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados, que Ele deu a vida na cruz do Calvário em seu lugar, que Ele é soberano e nada foge ao controle dEle, que Ele é o todo-poderoso Deus. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele governa sobre tudo. Ele é o Senhor. Reconhecendo quem Ele é, que Ele é Deus e Senhor, mas é nosso Salvador misericordioso, que morreu na cruz por nós. Você pode então se achegar ao trono dEle e pedir: Senhor, me perdoa de meus horríveis, feios e tristes pecados, tem misericórdia de mim. E a palavra dele diz que se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e purificar você de toda a sua sujeira, de toda a sua injustiça. Então você clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você precisa voltar ao primeiro amor hoje, se você precisa ser perdoado dos seus pecados, se você precisa de um novo momento com Deus em sua vida, nessa noite a palavra do Senhor nos diz: clame. Clame porque você reconhece quem Jesus é. Clame porque você reconhece a sua maldade. Clame! E Jesus vai te visitar com restauração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O Senhor sempre é compassivo, irmãos e irmãs. Todos aqueles que clamaram pelo Senhor Jesus foram atendidos nos dias em que Ele esteve nessa terra. Quando Ele terminou de pregar o maior sermão da história, o Sermão do Monte, quando Ele desceu do monte, leprosos não podiam se aproximar de pessoas, senão seriam apedrejados. Mas um leproso desesperado, eu não sei se já lhe tinha caído o nariz ou a mão, mas ele, vendo que Jesus ali estava, rompeu com medo e se arriscou a ser apedrejado. E se aproximou de Jesus e se ajoelhou e disse: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus ouviu aquele clamor e tocou no homem e disse: eu quero, fica limpo. Veja bem que ele reconheceu o Senhor. Ele disse: Senhor, se quiseres. Ou seja, ele reconheceu que o Senhor é soberano. O Senhor faz o que Ele quiser. Mas ele reconheceu que Jesus é todo poderoso. Se quiseres, podes. Mas ele reconheceu que Jesus perdoou purificar-me. Ele reconheceu o pecado dele. E ninguém encostava em leproso, mas porque Jesus é a pureza em pessoa, a sujeira do leproso não passa para Jesus. Pelo contrário, a pureza de Jesus passa para o leproso. Jesus encosta nele e diz: eu quero, fica limpo. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi curado da sua lepra. Cristo morreu por aquele pecador. Cristo, amado irmão, purificou o leproso. Cristo ouviu o clamor de Bartimeu. Cristo pode ouvir o clamor da sua vida e purificar você nessa noite dos seus horríveis, feios e tristes pecados. Você precisa de restauração na sua vida? Você precisa crescer no seu relacionamento com Deus? Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser uma bênção nas mãos de Jesus?
Como experimentar a restauração? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: clame. Que nessa noite você abra o coração e diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que o Senhor tenha misericórdia de você e restaure a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Mas o texto da palavra continua a nos alimentar nesta noite. E ele nos ensina como experimentar a restauração. Em primeiro lugar, ele diz: clame. Mas em segundo lugar, o que o texto diz para nós, pastor? Como experimentar a restauração? Creia. Em segundo lugar, o nosso texto diz: creia. A Bíblia nos diz que Jesus mandou chamar o cego. E Jesus perguntou para ele: meu filho, o que você quer que eu faça por você, meu filho? O que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, reconhece que Jesus é Senhor. Um dia eu já enxerguei, fiquei cego. Queria voltar a ver de novo, o Senhor pode recuperar minha vista? E Jesus, ao ouvir a fé daquele homem, disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Veja bem que talvez quem é desavisado pensa que o maior milagre foi a cura. A cura verdadeiramente foi um grande milagre. Só Jesus poderia fazê-lo. Mas maior milagre do que a cura foi a salvação daquele homem. Porque pode ser que alguém seja curado da sua vista, mas se não se arrepender dos seus pecados, vai ser lançado no inferno eterno da ira de Deus. Mas aquele homem não somente foi curado. Houve homens que foram curados por Jesus e depois foram para o inferno. Mas ele não só recebeu a cura física. Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Porque ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele foi curado, teve seus olhos abertos, mas teve seus olhos espirituais abertos e teve todos os seus pecados perdoados. Jesus está nos dizendo aqui, queridos irmãos e irmãs, que para experimentar a restauração nós temos que crer nele. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o recompensador, o galardoador de todos aqueles que o buscam. Então se aproxime de Jesus com fé, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Para ser salvo, nós temos que crer no Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Mas depois de salvos, para crescer em santificação, nós temos que continuar crendo no Senhor Jesus. Crendo nele como nosso único Senhor e Salvador. Porque nós só podemos, irmãos, vencer os nossos pecados e as nossas lutas diárias, porque Cristo morreu por nós. Mesmo depois de crentes, irmãos, nós tropeçamos e falhamos tantas vezes. E o nosso coração só pode ser mudado por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós só vamos abandonar o pecado a cada dia e sermos mais parecidos com Jesus a cada dia, quando nós crermos que a única esperança da nossa vida está em Jesus. Quando nós entendermos que Ele é tudo o que nós temos. Quando nós entendermos que Ele é a nossa vida, a nossa esperança, o nosso Senhor, o nosso maior tesouro. Creia no Senhor Jesus. Confie nele. Se você quer experimentar um reavivamento em sua vida, pare de confiar na sua própria capacidade. Pare de confiar na sua própria inteligência. Pare de confiar na sua própria prudência. Pare de confiar nas suas próprias habilidades. Pare de confiar em si mesmo. Mas confie que o Senhor Jesus, que morreu na cruz por você, que te resgatou, é quem está trabalhando na sua vida. Então, se você está passando por uma tribulação, Jesus não perdeu o controle. Ele te ama. Quem permitiu que aquele homem se tornasse cego foi Jesus, para que mais adiante ele experimentasse um grande milagre em sua vida. Mas mais do que isso, recebesse a bênção da salvação e se tornasse uma lição para cada um de nós. Então, às vezes, você não entende porque você está passando por essa angústia tão terrível. Por que o dinheiro está tão curto? Você não entende por que a aprovação está tão intensa. Você não entende o porquê de receber a notícia de uma enfermidade tão complicada. Você não entende porque Deus levou alguém que você ama. Mas são nesses momentos, queridos irmãos e irmãs, que a nossa fé brilha. São nesses momentos, irmãos, que se revela quem de fato crê no Senhor Jesus.
Porque dizer que crê quando vai tudo bem é fácil. É no dia da dor, é no dia da angústia, é no dia da aflição, que nós cremos, nós conhecemos aqueles que creem e aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. O primeiro texto que eu li nessa noite revela a história de uma mulher que tem uma fé exponencial. A mulher Ciro-fenícia ou cananeia. Jesus vai para Tiro e Sidom. Depois de um grande debate com os fariseus, ele vai tirar uns dias para descansar. E provavelmente, eu não sei, o texto não diz, mas caminhando talvez à beira da praia, porque aquela é uma região litorânea, uma mulher cananeia que não faz parte do povo de Deus tem uma filha horrivelmente endemoniada e fica sabendo que Jesus está ali. E diferentemente dos religiosos judeus que só brigam, resistem a Jesus e não o aceitam, mesmo que sejam conhecedores da Bíblia. Aquela mulher que nem a igreja é convertida pelo Espírito Santo de Deus e começa a dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus parece duro aquele dia, mas ele quer fazer brilhar a fé daquela mulher. E ela continua: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não responde nada. Mas ela não está disposta a voltar para casa de qualquer jeito. E ela continua: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos ficaram com a paciência por aqui, disseram: Jesus tem dó, manda essa mulher embora, ela não para com essa gritaria atrás de nós. Eles não foram nada misericordiosos. Que mulher enjoada, não para de encher a paciência. E Jesus vira para eles e fala assim: não, Nanina, não. Nesse primeiro momento eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eu imagino, irmão, que o coração dele estava assim, porque ele é a misericórdia em pessoa. Todos os que o clamaram foram atendidos. E aí, então, quando ele está dizendo para eles assim: agora, nesse primeiro momento, eu só vim para pregar para judeu, só para os perdidos da casa de Israel. Enquanto ele está clamando, aquela mulher vem, se ajoelha aos pés dele. A Bíblia diz que ela, prostrada, adorou é uma posição de ajoelhar-se. Eu talvez imagine ela segurando nas vestes dele, ela diz: Senhor, me socorre. E ele olha para ela, com seu olhar, dizendo: eu não posso tomar o pão dos filhos, os judeus, e dá-lo aos cachorrinhos, vocês que não fazem parte do povo de Deus. Se fosse qualquer outro, ia se ofender. Cachorro, não, cachorro é a senhora, sua mãe, né? Mas ela não fala isso. Ela fala assim: ô Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E quando aquela mulher se humilha, dizendo que Jesus está dizendo que ela é uma cachorra, ela diz: Senhor, eu sou uma vira-lata, mas até o vira-lata é sustentado por Deus. Jesus brada do peito, irmão. Ele exclama: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que naquele momento a filha dela ficou sã. A capetaiada toda saiu da filha dela. A filha dela foi curada. Amados irmãos, porque ela creu no Senhor Jesus. Veja bem que uma fé não é grande por causa da capacidade daquele que crê, mas a fé é grande por causa do lugar no qual ela foi depositada. E se essa fé é depositada no Senhor Jesus, com humildade, com clamor, com perseverança, para ele essa é uma grande fé. Ela reconheceu que Jesus era o Salvador dela. Então eu gostaria de perguntar a você: você verdadeiramente crê no Senhor Jesus? Você crê que o Senhor cuida de você? Você crê que, mesmo no meio da dificuldade, Ele não vai te abandonar? Você crê que Ele te sustenta? Irmãos, no ano de 2020 eu perdi meu pai, pouco antes da pandemia. Logo depois veio a pandemia. E nós que somos pastores temos que cuidar do rebanho, estudar a Bíblia, orar, servir o povo. E eu, naquele ano da pandemia, derramei minha vida para servir o povo. Mas o meu coração machucado, entristecido.
E nos meus momentos eu só chorava. Eu sonhava que um dia meu pai pudesse se tornar um homem crente, servisse ao Senhor ao meu lado, fosse um presbítero, um pregador do Evangelho. Era sonho meu, Deus nunca me prometeu isso, era coisa da minha cabeça, né? Mas porque eu via a personalidade dele quando ele fazia as coisas, e de repente meu pai viveu uma vida longe do Senhor o tempo todo. E nós não sabíamos se converteu, se não converteu no final das contas. E um dia de grande angústia, um irmão aqui da igreja me manda uma música simples. Mas naquele dia Deus usou aquela música para curar meu coração. A música fala assim: está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te falar que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os caminhos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aquele dia foi o último dia que eu chorei. Falei: Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor é soberano. Eu preguei o Evangelho, o Senhor controla todas as coisas, eu confio em Ti. Que bênção maravilhosa é que, ainda no momento mais difícil, dos mais terríveis questionamentos, nós possamos confiar num Deus soberano, que nos ama, que deu Jesus por nós e que faz o melhor na nossa vida. Preste atenção, tudo que Deus faz é o melhor. Confie nesse Deus que deu Jesus por você. E ainda que você enfrente a pior dor, você vai se levantar, porque você sabe que esse Deus te amou e deu o único filho dele numa cruz para te salvar. Como experimentar a restauração? Em primeiro lugar, clame. Em segundo lugar, confie. Mas em último lugar, irmãos, nós nos perguntamos nesta noite: como experimentar restauração? Em primeiro lugar, clame. Em segundo lugar, confie. Mas em último lugar, irmãos, ao olhar para o texto, ainda que ele já tivesse sido restaurado, eu acho que esse princípio é aplicado para que todos nós vivamos uma vida restaurada. Como experimentar a restauração? Agradeça. Agradeça. Como experimentar restauração? Agradeça. O Jonathan nem combinou comigo, mas o Espírito Santo botou no coração dele para cantar. Te agradeço aqui hoje. Né? Eu falei: Senhor, Tu és tão maravilhoso. Né? A liturgia foi uma conspiração do Espírito Santo de Deus para nos abençoar nessa noite. Foi assim: eu não combinei nada com ele, ele colocou o cântico certo. Quando aquele homem foi curado, irmão, a palavra de Deus diz que ele imediatamente tornou a ver, salvo, e ele então saiu dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. A multidão viu aquilo, ficou tão assustada vendo aquele homem glorificar a Deus, e todo o povo vendo a salvação daquele homem, e o milagre que se operara em sua vida, que todo o povo dava louvores a Deus. Que bênção maravilhosa, irmãos, é quando somos impactados com o perdão de pecados, com a vida eterna, com o sustento do Senhor, com a cura das nossas dores e angústias, com o seu cuidado, com o seu perdão, com a sua amizade, quando nós podemos agradecer a Deus. E aqueles que estão ao nosso redor nos veem dando graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida e são impactados
impactados com essa gratidão e louvam ao Senhor juntamente conosco. Que bênção maravilhosa. Nessa mesma época em que Jesus estava indo para Jerusalém, ele vinha do norte, e numa cena anterior, pouco tempo antes do que aconteceu aqui, 10 homens leprosos vieram pedindo a Jesus que os curasse. Ele estava fora de Israel, passando por Samaria, mas 9 daqueles homens eram judeus. Eles eram leprosos, não podiam se aproximar, mas eles disseram: Jesus, tem compaixão de nós, cura-nos, Senhor. E Jesus então manda que eles obedeçam à lei. Vão se mostrar ao sacerdote, porque a autoridade sanitária era o sacerdote que podia verificar a cura. Se o sacerdote os olhasse e visse que eles não tinham mancha nenhuma, então o sacerdote diria: você está curado. Eles fariam o sacrifício e a palavra do sacerdote que valeria. Então Jesus falou para eles: vão e mostrai-vos ao sacerdote. E eles foram. E sabe o que aconteceu? No meio do caminho, todos os 10 foram curados. Mas quando um deles viu que estava curado, não era judeu, o único que era samaritano, voltou e se ajoelhou agradecendo a Jesus, e ele virou e falou assim: uai, não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Só este aqui veio agradecer? Esse estrangeiro que nem faz parte do povo judeu, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Que um coração agradecido é uma evidência de alguém que foi verdadeiramente salvo. Você tem um coração agradecido pelas bênçãos que Deus te deu? Nós cantamos aqui: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, por tudo que és, eu quero te agradecer. Você já parou para pensar como Deus tem cuidado de você? Um dos cânticos que eu gosto muito de Ademar de Campos diz assim: tenho vida, alegria em todo o tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E mesmo que você esteja longe da sua casa e da sua família, você já parou para pensar de quantas pessoas Deus tem te cercado e tem feito desses irmãos e irmãs sua própria família, que tem cuidado de você e tem caminhado ao seu lado e tem sido bênção para você? Muitas pessoas desta igreja não vieram de São Paulo. Outro dia eu estava numa reunião de grupo familiar com jovens da nossa igreja, um excelente número de jovens, e eu olhei e falei assim: um jovem, só um jovem, talvez de 20, era o único de São Paulo, todos eram de fora. Estavam ali cantando, adorando, conversando, numa família. Eu falei: Deus, tu és maravilhoso. Quando tu nos traz para a tua igreja, tu faz do teu povo a nossa família. E nós não estamos sós. Você não está sozinho. Talvez você está pensando: eu estou sozinho, ninguém me entende. Preste atenção, você faz parte do povo de Deus. Você faz parte da família de Deus. Deus te amou e mandou Cristo na cruz para te salvar. Então pare de olhar para os problemas e entenda que se Deus fosse te tratar como você merece, você já teria sido jogado no inferno. Porque todos nós merecemos ir para o inferno por causa dos nossos pecados. Mas Deus teve tanta misericórdia de nós que nos perdoou, nos colocou na sua família, nos dá o seu sustento, nos dá uma família, nos faz parte do corpo de Cristo e abençoa a nossa vida e nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, se nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, se nós entendemos que Deus não nos abandona, se nós entendemos que Jesus desceu da glória e morreu na cruz por nós, ainda que nós enfrentemos os maiores problemas desta terra, nós temos que ser agradecidos, porque Deus nos ama e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Eu quero perguntar a você: você é alguém agradecido? O seu coração está transbordando de gratidão pelas bênçãos que Deus te deu? Ou você está reclamando das circunstâncias? Que Deus tenha misericórdia de nós. Se nós entendemos que nós não merecemos nada de Deus,
E Ele nos deu a vida eterna, nos deu o seu Espírito Santo, nos deu a sua palavra na qual fala conosco, nos colocou na sua família e nunca desiste de nós. Nós não temos do que reclamar, amados irmãos e irmãs. Nós temos que ser as pessoas mais agradecidas da terra. Se você não tem sido agradecido, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. A ingratidão, amados irmãos, é terrível. Ela apaga o espírito em nossa vida. Ela endurece o nosso coração. Ela nos afasta do povo de Deus. Mas quando nós entendemos que nós não merecemos nada, então nós vamos saber que tudo que nós recebemos é graça. E que nós já estamos muito mais do que no lucro. Então nós temos que estender a mão para o céu e agradecer pelo simples fato de estarmos vivos e servirmos ao Senhor. Então, tendo um coração agradecido, nós teremos a alma leve, o coração cheio de paz. E viveremos, amados irmãos, não amargurados, mas cheios da bênção de Deus. Seremos um instrumento para abençoar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus cure toda ingratidão no seu coração. Que Deus perdoe toda a sua dureza. Que Deus te dê um coração agradecido pelas bênçãos que Ele tem te dado. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus me deu para pregar para você nessa noite. Você gostaria de experimentar a restauração na sua vida? Nessa noite a palavra de Jesus é clara. Clame, creia e agradeça. Porque Jesus veio ao mundo e deu a vida na cruz para te salvar. Como experimentar a restauração? Clame, creia e agradeça. Nós vamos orar. Você vai clamar agora. Senhor, me restaura. Vai dizer, Jesus, eu creio em Ti. Eu te agradeço porque o Senhor me amou e me perdoou. Essa mensagem é para abençoar a sua vida, para você sair daqui mais leve. Mas você não pode ser egoísta. Daqui até domingo você vai pregar essa mensagem para alguém. Esse é meu desafio para você. Semana que vem no Conexão ou no domingo eu vou perguntar, quem veio no Conexão pregou a mensagem para alguém? E que Deus te use então, para chegar amanhã, talvez no seu trabalho ou na sua casa. Olha aqui esse texto comigo. Eu vi o pastor pregar. Você está precisando de uma restauração de Deus na sua vida? Clame, que nesse cego clamou. Jesus restaurou. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para te salvar. E agradeça a Deus porque Ele tem te abençoado e tem cuidado de você. E aí então você verá Deus agindo poderosamente na sua vida. E você vai experimentar um renovo do primeiro amor, um renovo da sua alegria, uma vida cheia de paz. Você vai ter restauração no seu relacionamento com Deus. Que Deus te visite com restauração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite. Você ouviu essa mensagem e diz, pastor, eu preciso de restauração na minha vida, eu quero clamar, eu preciso ter minha fé fortalecida, eu quero ser mais agradecido. Fique de pé, eu gostaria de orar por você nessa noite. Depois disso nós ouviremos mais um cântico com o nosso querido Jonathan e eu impetrarei a bênção logo em seguida. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor me dá de pregar a Tua palavra. Porque quando nós pregamos a Tua palavra, primeiramente o Teu Espírito Santo prega para nós. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nessa noite me deu essa palavra. Eu quero clamar por restauração na minha vida e na vida dos meus irmãos. Senhor, traz-nos de volta ao primeiro amor. Dá-nos a bênção de reconhecer todos os dias quem Jesus é para nós. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei amado. Aquele que deu a vida na cruz por nós, a nossa própria vida. Jesus é tudo que temos, grande Deus. Senhor, mas nós somos tão falhos, tropeçamos, tem compaixão de nós. Perdoa-nos, Deus, de nossos pecados nesta noite. Nós cremos, Deus, que Tu nos amaste e deste Jesus na cruz por nós. E é porque cremos nesse Evangelho todos os dias que continuamos caminhando na fé. É porque cremos em Jesus que não vamos tropeçar. É porque cremos em Jesus que não vamos nos desviar. É porque cremos em Jesus que cresceremos em santificação. Porque o Senhor nos deu a fé como dom e o Senhor nos tem sustentado. E pela fé nós queremos viver. Como conversávamos ainda ontem lá em casa, como eu dizia para minha esposa, que é impossível ser cristão frutífero. É impossível ser pastor com um ministério profícuo se você não vive pela fé. E hoje o Senhor está chamando o teu rebanho que está nesta igreja e o rebanho que está em casa a viver pela fé no Senhor Jesus Cristo. Fortalece a fé do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, e ao clamar e ter a fé fortalecida por Ti,
Dá-nos um coração grato. Senhor, o simples fato de pisarmos na cama, do chão, no dia de amanhã cedo, que isso faça o nosso coração explodir de gratidão, porque nós estamos vivos. E estamos vivos na presença do Senhor. Que o simples fato de ter um dia pela frente, como um presente de Deus para te servir, ó Deus, enche o nosso coração de esperança. E que nós, com o coração grato, sejamos uma bênção onde o Senhor nos colocar em todos os nossos relacionamentos. Perdoa, Deus, a nossa ingratidão. Perdoa as nossas falhas. Perdão, Deus, por olhar para os problemas como se eles fossem maiores do que o Senhor. E muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós, mas o Senhor nos muda e nos enche de Jesus e nos dá um coração totalmente agradecido. Deus, visita o teu povo com restauração nessa noite. Obrigado por esses homens e mulheres que vieram aqui, porque o Senhor queria que eles ouvissem essa palavra. Obrigado por aqueles que ouviram em casa. E Deus traz restauração para o teu povo, para que o teu povo seja conhecido como um povo que clama, um povo que crê, um povo que agradece. Nós clamamos a tua bênção e a tua restauração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.